Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 249º episódio do Puto Bar, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, estou todo fodido, meu. Estou todo fodido, basicamente. Já há bué de tempo que não estava assim, meu. Estou todo entupidinho, como se costuma dizer, ok? E dá-me também a garganta, por isso, não sei o que é, ok? Mas está um bocado estranho, ainda por cima, porque está bué de calor. Por isso vou deitar a culpa a uma cena que as pessoas costumam deitar. Por isso, provavelmente é do ar-condicionado da empresa. Por isso, é estar a apanhar ar-condicionado todo dia e depois ir para a rua com bué de calor. Por isso, vamos assumir que é essa a culpa. Baseada em quê? Merda nenhuma, mas também quem é que precisa de factos para atirar culpas para cenas. E então, vamos começar este episódio por uma cena que aconteceu na véspera do meu aniversário. Já vamos ao aniversário, calma. Mas então, na antevéspera, será que é assim? Porque isto foi no dia 22 de setembro e eu fiz anos no dia 24 de setembro. Dia 22, que provavelmente foi quando eu gravei. Exatamente, sexta-feira. Exato. Ou seja, foi sexta que eu gravei? Acho que foi. Mas eu estou a gravar na sexta, novamente, no dia 29 de setembro de 2023. E então, há 8 dias atrás, tínhamos concerto de A Garota Não nos Banhos Velhos, que era o concerto que encerraria esta temporada dos Banhos Velhos. Fui eu e Senhora Engenheira, porque José Lopes cortou-se. Não, estou a brincar. José Lopes disse que não podia, eu compreendi a situação. E então fui eu e Senhora Engenheira. E chegámos em cima da hora. Aquilo estava relativamente cheio, só qual é o problema? O problema é que não foi no sítio dos Banhos Velhos. O sítio dos Banhos Velhos é assim uma espécie de jardim que fica ao lado de um campo. Depois tem então os Banhos Velhos atrás e tudo. Este concerto, tal como aconteceu com o do José Pinhal Post-Mortem Experience, no pavilhão polidesportivo das Caldas das Taipas, talvez? Será que é esse o nome? Vamos acreditar que sim. E então qual é o problema? O problema é que aquilo estava cheio, ok, mas só uma parte do público estava lá para ver o concerto. E isto já se começa a tornar uma tradição e é daquelas tradições de merda, estás a ver? Faz lembrar quase aquele ano louco em que o pessoal optou por cantar esta merda que é boa nos concertos. Não sei qual era a necessidade. E agora, simplesmente não conseguimos manter o silêncio. E com o pessoal que eu falo, tem acontecido em concertos, tem acontecido no cinema, que o pessoal antes respeitava a cena e agora está-se a cagar. Mesmo quando há pessoal que quer ver o filme, está-se a cagar. Parece que o respeito pelo próximo acabou. E então, o concerto começa bem porque começa com a Garota Não a fazer um discurso para aí de, 5 minutos, a contar como é que tinha sido a viagem, desde Setúbal até Guimarães, até ter parado numa estação de serviço, ter feito 2 amigos, um era um cão, o outro, nem sei o que era o outro, não sei se era uma tartaruga que estava num aquário, era assim qualquer cena, ou estou a divagar também, não sei. Mas um era um cão que estava lá parado. E então, o público manteve-se em silêncio, estás a ver? Não houve aquela cena canta, mas caralho, vai estar aí só a falar. Não houve essa cena, estás a ver? Ela até disse que era do Vitória de Setúbal. E aí também não houve reclamações, estás a ver? Podia haver, porque em Guimarães é tenso ser de outro clube que não Vitória de Guimarães. Nada, estás a ver? Nada, estava tudo bem. Até que, à medida que o concerto vai avançando, começa a haver mais barulho, estás a ver? E estava aquele barulho em que pessoas que estavam a curtir o concerto já estavam a fazer shhh, shhh, a mandar calar outros. Pessoas que estavam a ver o concerto já estavam a olhar para trás e a pensar, a sério que isto está a acontecer? E estava a ser um bocado desconfortável, estás a ver? Estava a tirar um bocado da onda. E nós vimos de um concerto no Porto, na Feira do Livro, em que o pessoal estava lá todo na mesma cena e estava a chover. Ali não, ali estavas abrigado, não chovia. Podia estar só a aproveitar a cena. Mas não, não. Até que chega ao ponto em que ela canta a música urgentemente, que pode estar aí a tocar. Destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios
e manhãs claras. Que é baseada no poema do mesmo nome de Eugênio de Andrade, e ela está a cantar essa música e o pessoal não se cala, e ela faz assim tipo ao guitarrista, tipo, calma, manda parar o guitarrista, o baterista, e ela, pá, se fosse uma música das minhas, estavam à vontade, agora é Eugênio de Andrade, vocês vão ouvir e vão se calar. Então tipo, o pessoal começou a bater palmas, ela volta a cantar, mas já se notava que estava nervosa, mas então volta a cantar meio atrapalhada, o pessoal ajuda com a letra e tudo, mas tipo, pá, foda-se, não pode, porque é tipo, eu ia dizer aqui uma cena, mas acho que nem isso, porque tipo, se tu não gostas do artista, retira-te, não estejas lá a fazer merda, não podes, caralho, não podes, porque aquilo, é tipo, é um concerto que é basicamente só voz e guitarra, tem lá a bateria, mas é tranquilo, ok? A cena mais importante é a voz, é preciso silêncio, e tipo, mesmo num concerto que haja bué barulho, o pessoal está lá para ouvir o barulho que vem do palco e não para ouvir o barulho que vem da tua direita, da tua esquerda, atrás de ti, à tua frente, não, caralho, do palco. Tu não és a vedeta, tu só estás a ser um otário do caralho. E então, então foi um bocado triste. E depois, estes dias, vi que o Boss partilhou uma story de um concerto do Reino Unido que estava a ver, e que o pessoal também estava a falar mais alto do que a pessoa que estava em palco. E depois vi a quantidade de comentários. Eu também mandei, por causa do concerto da Garota Não, nos banhos velhos, mas a quantidade de comentários fez-me pensar, ok, então não é só comigo, então estamos mesmo todos fodidos e agora isto é um novo normal. O novo normal não era tipo, vamos usar máscaras quando estivermos doentes, porque aí cagamos, e eu sou o exemplo disso. O novo normal é, vamos falar para caralho em concertos e no cinema e em tudo, porque foda-se, estás a ver? E pá, deixa-me um bocado triste. Mas depois, lá está, aconteceu o concerto e aconteceram 30 anos, ok? Aconteceram 30 anos, mas antes dos 30, aconteceu dia 23 de setembro, que eu e a senhora engenheira tínhamos combinado passar o meu aniversário juntos, ok? Aí eu fiquei um bocado triste porque foi a tal cena, imaginem. Fiquei um bocado triste porque eu tinha pensado, porque tipo, eu não gosto de comemorar o meu aniversário, vamos começar por aí, eu não gosto de comemorar o meu aniversário porque sei lá, é mais aquele dia em que tu és o centro das atenções porque toda a gente te manda mensagem porque recebeu um alerta de Facebook, estás a ver, porque é raro a pessoa se lembrar efetivamente do teu aniversário. Por acaso acontece-me às vezes, já passa o aniversário, aquela pessoa fazia anos em X dias, estás a ver? Mas das poucas datas de aniversário que eu me recordo. E então ela estava bué ansiosa para fazer alguma cena e eu disse só, sei lá, não quero fazer nada, só quero estar contigo e está-se bem, estás a ver? E depois estava naquela cena, ok, vamos passar de 23 para 24 juntos, porque depois no 24 a família pode querer comemorar alguma cena, e eu naquela cena, vão querer comemorar, porque afinal são 30 anos, não é sempre que se faz 30 anos, e a minha família foi tipo, não, temos um primo / tio / padrinho de casamento da tua irmã que faz 50 e vamos para lá. E eu, então foda-se. Até posso gostar muito da pessoa, mas foda-se, eu quero é comemorar os meus 30, não é os 50 dele. E então prolongou-se também para dia 24, ok? E vamos começar então pelo dia 23. Eu cheguei primeiro, porque nós ficámos ali em Guimarães. Eu cheguei primeiro, depois entretanto ainda ajudei uma turista italiana, mas aqui entre aspas, ok? E estou a fazer aspas de imigrante de Paredes de Coura, entre aspas, porque lá está, a monogamia é bué forte em mim, e então basicamente estava a sair do autocarro uma turista com umas senhoras, e uma senhora perguntou-me assim, onde é que é o Largo do Trovador? E eu, minha senhora, eu não sou daqui. Sim, mas não é para mim, é para esta menina. E depois eu acho engraçado este conceito. Sim, mas não é para mim, é para esta menina. E eu, ok, então se é para esta menina eu já sei. Se é para esta menina, que é relativamente mais jovem do que você, então já posso ajudar e já sei onde é que é. Não, minha senhora, a resposta é a mesma. E eu então disse, acho que é para ali para a direita. Então ela era italiana, ela, obrigada. Eu, pronto, E tipo, e porquê é que eu não ajudei mais? Porque ela ia ficar hospedada no mesmo sítio que nós, caralho. E tipo, quê? Ia lá de mão dada com ela? Não. A monogamia, ao contrário de investidores em criptomoedas, a monogamia aqui é mesmo a sério, caralho. Então eu disse, é para ali. Mas então, entretanto, depois a senhora engenheira veio
e fomos só fazer o check-in, deixar as cenas lá no sítio onde ficámos e depois fomos jantar. Fomos jantar e agora... E agora esta é a parte em que quando o Mike mandou os parabéns disse, pá, tenta não humilhar muito na comemoração do aniversário. Por isso, pá, eu disse-lhe que era um bocado tarde demais. Não, mas tipo, não foi nada demais. Fomos jantar ao Forno da Vila, acho que é esse o nome. Exatamente, Forno da Vila, em Guimarães, que é o tal restaurante italiano em Guimarães que fica ao lado da Associação Convívio. E pá, nós comemos o bife especial, ok? Bife especial, e bebemos sangria de maçã verde. E pá, aqui temos de abrir um pequeno parênteses para a sangria de maçã verde, porque é tal cena, meu. Nunca tinha bebido, ok? E é quase como aquele meme brasileiro, mal conheço e já considero pacas, ok? Que é já considero para caralho. Porque, pá, bateu bué, também era a tal cena. Era 1,5 litro para 2 pessoas. Talvez seja um bocado demais, talvez. Mas pá, nós estávamos a pé, ok? Nós estávamos a pé, estávamos bem. E pá, recomendo o tal bife especial, ok? Aquilo é para 2 pessoas, recomendo. Recomendo o médio, ok? Para quem gosta de carne mal passada. Ok? Porque aquele médio é no ponto certo, estás a ver? É aquele ponto mal passado, estás a ver? Para quem gosta de bem passado, tem mesmo de pedir bem passado e mesmo assim é capaz de não vir aquela sola de sapatos, estás a ver? Mas então pá, bué da bom. Depois ainda fomos à sobremesa. O que é que comemos de sobremesa? Já não me lembro o que é que comemos de sobremesa. Yeah. Pronto, a sangria efetivamente bateu. Mas então pá, bué da bom, recomendo. Depois ainda tínhamos nessa noite concerto de Pluto, mas pá, abdicámos. Ouvimos ao longe porque o sítio onde ficámos era mesmo no centro, era perto do Toural, por isso quem conhece o Toural sabe perfeitamente. E então estávamos ali bem localizados. Depois, só esperámos para a meia-noite para comer o bolo, porque não houve parabéns, meu. Eu fiz 30 anos e ninguém me cantou os parabéns. Isto não se admite, por isso. Até que ponto é que eu posso ter efetivamente feito 30 anos? Ninguém me cantou os parabéns. E então, pá, aqui tenho de abrir um parênteses para o bolo. Porque lá está, meu. São estes pequenos pormenores que me apaixonam, estás a ver, nas pessoas. É tipo, não é preciso nada de mais, estás a ver? Não é preciso, uma mega festa, balões com os números de aniversário. Não é preciso. É só um pequeno pormenor. E às vezes o pequeno pormenor pode ser a ausência de um acento, estás a ver? E então era aquele bolo de frases escritas que tem tipo aquele bonequinho que se vem tornando moda. Tipo, não sei que boneco é esse. Não sei, mas tipo, vem se tornando moda. E então dizia, o bolo é pequeno porque tu gostas mesmo é de panaches. E tipo, panaches, não panaches. Estás a ver? Porque tipo, se tivesse panaches, era aquela cena de... pois pá, não era bem isto. Tinha panaches e é tipo, meu Deus, é isto que eu quero para a minha vida. Estás a ver? E então, conquistou-me. Depois, pá, prendas. Ofereceu-nos um bilhete para o solo do Manuel Cardoso, Red Flag, que eu quero ver. E depois ofereceu-me uma cena que eu só vou começar no 1 de janeiro de 2024, que é um diário de 5 anos. Chama-se Online a Day, uma linha por dia, durante 5 anos. E pá, é bem bonito. Só que é a tal cena. Ele começa no dia 1 de janeiro, certo? Certo. Porque lá está. Deixa-me ver só aqui uma cena. Deixa eu ver se isto não tem aqui uma falha. Como é que é fevereiro? Será que em fevereiro tem o dia 29? Será que tem? Oh meu Deus. Vamos descobrir em direto. Tem, caralho. Yes. Tem dia 29. Ok. Mas então, E tipo, eu só comentei isto uma vez, porquê? Porque a Rita da Nova tinha feito um post no blog dela, ou não sei o quê, porque tinha acabado o seu segundo diário, eu estava a começar o seu segundo diário de 5 anos, que era um conceito que eu desconhecia. E depois fiquei eu, eu lembro-me, nós estávamos numa Tiger, talvez no Norte Shopping, se a memória não me falha. Exatamente, estávamos numa Tiger, tipo, será que a memória não me está a falhar? Tínhamos ido à loja da Olá comprar um gelado, ok? Tirámos uma foto para depois mostrar à minha chefe, porque ela disse assim, quando supostamente nós não podíamos namorar porque éramos as pessoas mais tímidas da empresa, ela disse assim, convidar para um sorvete. E então estamos aqui num sorvete,
precisámos de uma foto. Tínhamos tirado a foto e depois fomos à Tiger. Acho que é isto. Então, tipo, estávamos lá na Tiger a ver aquelas cenas que não fazem falta a ninguém, estás a ver, mas que se vendem na Tiger. E então eu falei-lhe disso, mas tipo, falei-lhe disso como se calhar falei, sei lá, do Nerdcast e de outras merdas quaisquer, e da Fúria e de merdas que eu falo aleatórias, estás a ver? E ela, tal, pescou aquilo. E pá, foda-se. Estás a ver? É só aquela cena de... ela esteve atenta. Estás a ver? No fundo, o ser humano só quer ser ouvido, estás a ver? E fala à pessoa que fala bom microfone. Tipo, quero efetivamente ser ouvido. E então esses pequenos pormenores fizeram deste aniversário a melhor cena do mundo. Estás a ver? Depois então no dia 24 fomos ao Tsubiru, a Braga. Ao sushi que prova que a meritocracia não existe. Ok? Eu já falei aqui num dos episódios. E pá, eu antes de entrar eu avisei. E eu, pá, como é que eu te vou dizer isto? Há lá uma funcionária que elogiava a ex-namorada por causa do eyeliner. Por isso, pode ser que haja ali uma reação estranha. Essa funcionária por acaso não estava, por isso foi tranquilo. Mas pá, se calhar era melhor estar lá a funcionária e nós termos ficado sentados num sítio melhor. Porque nós basicamente ficámos nos últimos 2 lugares daquela roda, estás a ver? E qual é o problema? O problema é que tínhamos um brasileiro lá um bom para caralho ao nosso lado. E agora dizem, como é que sabes que é brasileiro? Eu visto o sotaque, estás a ser preconceituoso. Pá, estava com o equipamento do Bahia, ok? Do clube de futebol da Bahia, por isso. Se era brasileiro, pá, acho que sim, porque o equipamento não é assim uma cena bué da gira para colecionar, estás a ver? E depois ele pediu-me um molho, também ele pediu-me um molho, porque até isso não houve ali uma troca sincera, porque tipo, ele pediu-me um molho, o shoyu ou não sei o que é que eu raramente uso, e eu, está aqui, ok, emprestei-lhe, e o gajo podia deixar passar algumas peças, mas não, o gajo era zau. Estás a ver aquelas barragens quando fecham as comportas e não passa mais nada? Pronto, era o gajo que estava ao nosso lado. E depois, tipo, nós já estávamos a acabar e está a vir assim o sashimi fatiado e a senhora engenheira disse, vamos só pegar mais nessas para acabar. E eu, não vão chegar aqui, Bom, olha, já está a passar. E tipo, foi só aquele segundo dela ter aquele pensamento e o gajo, pegou. Porque eu tinha ouvido o gajo a dizer, como é? Não vai haver sashimi? Por isso, dica para o Tsubiru. Primeiro, reservem lugar no Open Keitan, ok? Se puderem, vão ao almoço porque é mais barato. E se puderem ainda, não vão logo ao meio-dia. Porque aquilo abre a cozinha praticamente ao meio-dia. Estás a ver? E então... ao meio-dia não tem a variedade toda, por isso, sei lá, 1h talvez seja o horário ideal para irem, estás a ver? E se calhar ao jantar a mesma cena, não sei a que horas abre, se é tipo às 7 ou assim, tipo 1h depois ou assim, é o ideal, ok? Por isso, foi ali a única coisa que prejudicou um bocado, mas tipo, nós estávamos com tempo, por isso foi tranquilo, tivemos ali o tempo todo e... pensávamos que até estávamos à bué da tempo, mas a funcionária que depois nos atendeu até disse já bom, comeram tão pouco, porque tipo, foi relativamente rápido, mas tipo, já estávamos cheios, por isso, foi tranquilo. E depois ainda fomos ao Bom Jesus, ok? Fomos ao Bom Jesus, provámos o novo Magno de manga e coco, que aquilo tem um sabor da minha infância. Qual é o sabor? Não sei, estás a ver? É aqueles sabores de infância que te bate bué. É um sabor bué específico e tipo, não venham dizer, é sabor coco, se calhar... Não, se eu estou a dizer que é um sabor bué específico, não é um coco, caralho. Não é, é bolo de coco. Não, caralho, é um sabor específico, estás a ver? Que mistura manga e coco. Mas eu tive esse sabor da minha infância. Agora qual? Não sei. Por isso, provem esse gelado de manga e coco e digam-me se vos faz lembrar alguma cena da vossa infância. Mas então, fomos para lá e depois, estávamos a fazer uma cena que eu adoro. E a senhora engenheira também. Quer dizer, toda a gente adora. Menos aquelas pessoas que dizem, eu não reparo em pessoas. Toda a gente adora comentar a pessoa ao lado, ok? Então, eu tinha reparado, assim, em 2 casais bué estranhos. Porquê? Porque estavam assim a passar e estavam, tipo, de mão dada, mas as mulheres iam sempre ao telemóvel e tudo. Eu, ok, passaram. Mas, tipo, foi só aquela cena. Nós estávamos sentados no banco a comer o gelado e as pessoas passaram. Qual é o problema, O problema é que essas pessoas depois foram para um barco. Às 4. E tipo, estava bué estranho, porquê? Porque tínhamos as mulheres nas pontas, até aí tudo ok, porque remar é claramente uma tarefa do macho da relação. Qual é o problema? O problema é que tinham 2 machos naquela relação, ok? E se calhar nenhum queria ficar para trás na sua masculinidade
E então decidiram os dois remar ao mesmo tempo. E tipo, o que é que acontecia? Não estavam sincronizados e então basicamente andavam às voltas, porque o da esquerda remava mais com o da direita, ou vice-versa, e então andavam ali só às voltas. E enquanto isso, as mulheres todas contentes a fotografar tudo, a filmar, tipo, nem se lembraram de dizer, olha, e que tal se só remar um e depois alternam? Ou assim qualquer merda se não estamos aqui. Não, estão-se a cagar. Estão tipo, nem sei quem é que são estas pessoas que estão aqui no barco. E então, basicamente eram aqueles otários que chocavam contra todos os carros. Estás a ver aquele gajo que para seduzir nos carrinhos de choque vai contra carros de miúdas? Pronto, era a versão ainda mais bizarra disso, que era gajos que simplesmente não sabiam remar e então estavam lá só a atrapalhar casais que efetivamente estavam no romance. E basicamente foi isso, o meu aniversário. Basicamente foi isso. E dito assim, parece que foi uma merda, mas com todos esses pormenores foi incrível. Estás a ver? Por isso, é essa a dica, é aproveitem com pessoas que realmente gostam e aproveitem os pormenores da vida. Calma, Gustavo Santos. Depois, lá está. Depois é aquela cena de voltar para a realidade. E qual é o voltar para a realidade quando fazes anos? É ver que tens mensagens por responder no Facebook. E tipo, quem me mandou para o Instagram ou para o WhatsApp ou assim, ou para o Messenger, por mensagem, quem mandou por mensagem, eu respondi. Ok? Agora, tipo, quando metem só no mural do Facebook, eu não queria ser aquele gajo que mete aquela frase típica de queria agradecer a toda a gente que perdeu um minutinho da sua vida para me dar os parabéns. Não queria ser essa pessoa, porque já critiquei aqui, provavelmente, então não queria ser essa pessoa. Por outro lado, perdi o timing para responder individualmente. Estás a ver? Porque tipo, imaginem, fiz anos no 24, mas era um domingo. E depois não queria ser aquele gajo, deixa-me fazer um bocado ocupado para não responder logo no dia. Depois, dia 25, voltas à rotina, voltas a trabalhar, voltas a tudo, também não deu. Depois, eu não sei se foi no 26, se foi para aí no 27. Eu acho que foi no 27 que eu reagi só com um coração. Porque, eu já tinha perdido o timing que ia responder 3 dias depois. E então, senti-me um bocado mal, mas tipo, o que é que eu ia fazer, caralho? O que é que eu ia fazer? Não sei, por isso, peço desculpa. Se alguém que mandou mensagem para o Facebook e ouve este podcast, peço desculpa. Eu li todas, ok? Apesar de ter reagido com um coração a todas. E tipo, até a minha mãe me mandou parabéns pelo Facebook. E tipo, mãe, qual era a necessidade, caralho? Ok, não estavas comigo nesse dia, mas foda-se. A sério? Mas, E depois foi engraçado porque ela disse, o meu filho mais querido. É o único. É o único, caralho. Se calhar vou ler a mensagem da minha mãe para verem como mães podem ser no Facebook. Vou expor aqui. Ok. Parabéns ao melhor filho do mundo. Muitas felicidades, muita saúde, paz e amor. Feliz dia de aniversário, junto de quem mais amas. Beijinhos, tudo de bom. Emoji de rosa, emoji de 2 corações, emoji de bolo, emoji de champanhe a rebentar, emoji de copos de champanhe a brindar, emoji de cenas a estourar, emoji de outras cenas a estourar, emoji de cenas 2 a estourar, palmas, 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 emoji corneta, emoji beijinho, emoji apaixonado. E é isto, meu. É isto. Mas fico feliz. Ok, fico feliz. Depois deram-me os parabéns no 25. Porque, no 24 a festa dos 50 durou até tarde, caralho. Então, e então voltámos para a realidade. E o que é que temos logo no dia 25, logo como prémio de aniversário da empresa? Reunião de equipa. E reunião de equipa, meu. E, foda-se, a sério. Às vezes é tão difícil. Porque é tal cena, imaginem. Eu fiz a minha cena, ok, a minha performance habitual. Foi tipo, dar os tópicos que realmente tinha a dar e depois... mais alguém tinha alguma cena a dizer, tipo padre no casamento, alguém tinha alguma coisa a dizer para evitar este casamento, que fala agora o que se cala para sempre, estás a ver, esse tipo de cenas, e normalmente toda a gente se cala, nós vamos embora e está feito. Desta vez, a chefe começou a falar lá de uma situação, de uma funcionária e tal, e tipo, eu percebo que havia a situação, ok, porque, imaginem, é aquela cena em que tu já odeias a pessoa, estás a ver? E mesmo que a pessoa se tente redimir, já é impossível, estás a ver? Só que lá está, é só uma pessoa que já foi otária no passado, não é, sei lá, um serial killer, que aí percebes que é fodido redimir-se. Agora, tipo, é uma pessoa que já foi otária e, tipo, se ela mudar a postura dela, acho que é ok tratá-la minimamente bem e não sempre com, sei lá, 77 pedras na mão, estás a ver? Por isso, até aí percebo. Agora, o que eu não percebi /
quase começou ali a remoer as minhas entranhas foi quase a vitimização, meu, e falar, sei lá, de bullying e o caralho. Pá, vamos com calma, meu. Vamos com calma, meu. Bullying sofriam na escola, que era agredido por causa de usar óculos e por causa de ser gordo, meu. E chamavam-me nomes por causa de ser gordo, estás a ver? Agora, foda-se. Já somos todos adultos, meu. Nem sei se o conceito de bullying se pode usar quando és adulto. Acho que se tens mais de 12 anos e sofres bullying, meu, se calhar a culpa é tua, caralho. Não, mas tipo, foi um bocado estranho porque depois já estava quase, esta pessoa é uma santa e vós todos sois os pecadores. E tipo, oi, calma. Então eu disse, calma lá, foda-se, da forma que você estava a falar parece que ela é uma santa e também não é, caralho, também tem os seus erros. Mas foi para um caminho bué da estranho. Só qual é o problema? O problema é que depois essa pessoa teve de ser mais cedo. E depois, o gajo que vem logo a seguir manda uma boca do tipo, caralho, nós somos mesmo todos filhas da puta e ela tem toda a razão. E tipo, pá, isto é uma dica que eu vou dar para as pessoas e tipo, e nem devia estar a dizer porque isto só me prejudica a minha imagem, mas pá, vamos aprender a ser hipócritas um bocado, meu. Foda-se, tipo, imaginem, nós estamos naquela cena, nós estávamos tipo Rocky Balboa, ok? Estás ali a apanhar. E tipo, em vez de tentares defender ao máximo, não, estás, opa, dá aí, caralho, não preciso de me defender, dá aí, tipo, calma, caralho, às vezes também tens de saber encaixar os golpes, meu. E pá, não sei como é que pessoas, sei lá, com 40, 50 anos não têm essa mínima cena de tipo viver em sociedade, meu. É bué da estranho para mim, meu. É bué da estranho, porque foi o que eu disse, meu. Eu tenho 30, ok? Tinha feito no dia anterior, tenho 30 e não ouvi a boca. A sério, pensei que eras mais velho. E não vi essa boca, mas lá está, soube encaixar. Mas tipo, eu não posso ser paizinho de ninguém, caralho, ok? É que eu até me sinto mal do tipo, olha, você tem 50 anos e não é assim que se faz. Tem de ser assim, tipo, foda-se. É normal isto. As pessoas não deviam saber, caralho, como agir em sociedade. Bué da estranho. Mas aconteceu isso. E depois, pá, não sei se foi logo na terça, se que é que foi, tivemos aquilo que se pode chamar karma de bateria. Ok? E porquê é que eu chamo karma de bateria? Porque, se bem se lembram, aqui há uns episódios, ou até aqui um gajo de Sobradelo da Goma, porque o gajo não sabia viver em sociedade e o caralho, então ligou-me às 5 e tal da manhã porque o carro não pegava. E depois, pá, aqui há uma pequena nuance que ainda deixa a história mais fodida, meu, que é o seguinte. A minha irmã trabalha na Póvoa de Lanhoso, tipo a 2 minutos de casa, mas agora está a fazer uma formação nas Caldas das Taipas, ok? E tem dias em que ela pega às 6, tal como eu, e sai às 3, e eu saio às 2:30. E então, nesse dia, ela também ia para as 6. Só que pá, por algum motivo eu atrasei-me, porque eu costumo sair sempre primeiro do que ela, ou ela adiantou-se, porque eu saí mais ou menos à hora normal. E então chego ao carro, dou a chave e o carro não pega. E eu não acredito. Dou outra vez a chave e o carro não pega. Eu foda-se, ok, vou ligar para a minha irmã, que ela saiu há relativamente pouco tempo. Ela volta para trás, dá-me boleia e depois pá, vem-me buscar. Liguei-lhe, ela não atendia. Liguei outra vez, ela também não atendia. Eu foda-se. A sério, meu. E tipo, só me aparecia a cabeça do gajo. E a frase que ele me disse. Pá, quando precisares, é só chamar. Tá? Temos de ser uns para os outros. E pá, foda-se. Eu fiquei na merda. Ok. Mas tipo, só pensei nisso por um segundo, depois foi. Pá, cunhado. Peço desculpa, mas vais ter de ser tu o sacrificado. E então pá, fui lá, eu bati à porta. Porque não somos animais, bati à porta e eu, olha, pá, vais ter de me emprestar o teu carro, meu, porque o meu não pega. E ele estava assim... Tipo, como uma pessoa normal está às 5 da manhã e ele, mas não tens cabos de bateria? Eu, não, meu, não tenho. Vais ter de me emprestar o teu carro. E ele, tipo, meio assim atrofiado. Depois, tipo, demorou 5 minutos ainda a pensar e disse, vai no meu carro. E então fui, pá, e cheguei lá às 6 em ponto. Estás a ver? 6 em ponto. E basicamente foi a bateria que tinha ido à vida. Depois, liguei ao mecânico nesse mesmo dia. Liguei lá às 8:30 na pausa da manhã e ele, sim, ao meio-dia ou à 1 passa em casa, leva a bateria e tal, fica resolvido. Eu, ok, está-se bem. Chego a casa às 3, a minha mãe, ele ainda não veio. Eu, foda-se, caralho, meu. Mas a minha mãe, entretanto, tinha-me dito, ele pega. E eu, foda-se, estás a brincar comigo, como é que ele pega? Vou dar a chave, já não pegava. Eu, o quê? És tu que tens superpotência? Deixa-me ir aí. Dá a chave e ele já não pegava. Mas tipo, de alguma forma ela conseguiu tirar da garagem. Ok, disse que pegou. Tirou da garagem. Depois eu então ligo para o mecânico e eu, como é, meu? Ainda não me passaste aqui? E ele, pois não, estou aqui a resolver uma cena, mas eu já passo. Tu vais estar aí por casa? Eu vou.
E eu, não, foda-se. A minha mãe não queria um otário, vou ao ginásio e depois, entretanto, se ele vier, eu digo que estás em casa. E tipo, fui ao ginásio, fiz o treino, na boa, tomei lá o duche, voltei para casa e ele ainda não tinha vindo. E depois, nesse dia eu fui ter com a senhora engenheira e só quando já estava, sei lá, a 10 minutos de casa é que ele me liga: olha, estou a chegar, estás em casa? E eu, não, eu saí, mas está aí a minha mãe, ela abre-te a porta. E tipo, pá, vamos ser sinceros, mecânico, foda-se. Eu dou-te sempre uma gorjeta, caralho. Eu mereci alguma sinceridade da tua parte, caralho. Eu até agora, para trocar a bateria, dei gorjeta, meu. Foda-se. Não me faças isto, caralho. Se é honesto comigo, diz, pá, estou aqui com trabalho até ao caralho, por isso não sei a que horas vou. Antes preferia isso, estás a ver? Do cá, vou ir ao meio-dia, uma, e depois está pronto. Não, meu, não estava, estás a ver? Não estava. E tipo, uma pessoa já ali a programar-se, tipo, caralho, chega a casa, o carro está pronto, depois pego no carro, vou ao ginásio, tal. Não, pá, fodeu-me o esquema todo. Depois, foi mesmo a bateria, está resolvido. Mais uma vez, C3 soube quando parar, ok? Então parou em casa. Por isso, Mas pá, eu senti o karma. Senti a mão invisível do karma a agir. E não curti dessa cena. Por isso, a partir de agora nunca mais critico aqui ninguém. Não, estou a brincar. Vou criticar na mesma e que se for ao karma, até porque se a bateria durar tanto como da última vez, tem mais 4 anos. Por isso, temos aí 4 anos para criticar pessoas que ficam sem bateria. Depois, para terminar, antes das recomendações culturais, pá, está aí a decorrer manifestações do clima, ok? E agora eu também queria fazer ligação, apesar de quando isto sair já vai estar desatualizado, mas é também a manifestação da Casa para Viver, que vai ser a segunda ronda, porque a primeira foi no 1 de Abril e agora vai ser no 30 de Setembro. Por isso, quando tiverem a ouvir isto, já decorreu em mais de 22 cidades, ou em 22 cidades até ao momento. Aqui no Norte temos Braga e Guimarães. Norte refiro-me a Minho, ou abaixo Minho, vá. Temos Braga e Guimarães. Por isso, lá está, pá. Não sei se vou, se não vou, mas mais uma vez acho que é um movimento justo e que merece que as pessoas se manifestem, quem pode. Mas então, em relação ao clima, tipo, voltamos novamente àquela discussão que é: será que é a forma correta de se manifestar? Só que por outro lado é tal cena, imaginem, nós nesta semana tivemos a tirar bolas verdes ao Ministro do Ambiente e ao ecrã que estava atrás do Ministro do Ambiente, que é tal cena. E eu vi isso dito pelo Daniel Oliveira, que o objetivo nem era agredir o Ministro, e eu, não, era agredir, porque atiraram. E depois reparei, e tipo, até acho que posso concordar com ele. Porquê? Porque há lá um momento do vídeo em que o Ministro está tipo a tirar a gravata, e o pessoal aproxima-se ainda mais dele, e está só a atirar ao ecrã, estás a ver, ao símbolo da EDP e da Galp. E tipo, ali era o momento ideal para atirar ao Ministro, tipo ali na zona pública ou assim, que era tipo, matavas logo ali o gajo. Mas não, estás a ver? Mas pronto, vamos assumir que o objetivo era agredir o Ministro. E depois há aquela discussão de, será que é a forma correta? Pá, eu não sei se é a forma correta. Acho que até nem será, tal como não é atirar sopas de tomate a quadros e tudo. Agora, a questão é a seguinte: esta semana apareceu a possibilidade de se reduzir o investimento na ferrovia no próximo Orçamento de Estado. Pá, aconteceu isso. Não peçam às pessoas pronto, olha, vai-se cortar mais uma vez na ferrovia, vamos ter de aguentar, não é? Ou nos transportes públicos. Olha, pronto, está bem. Também não podemos atirar cenas, senão somos tratados como selvagens, estás a ver? Tipo, caralho meu, tem de haver uma forma das pessoas se manifestarem e conseguirem os objetivos, porque senão está foda, caralho. Porque é tal cena, imaginem. Eu acho que a nossa geração, pessoal que já é adulto neste momento, não é capaz de ser um planeta, ok? Capaz de ser aquele planeta tipo Interstellar, todo fodido, e nós vamos ser aqueles velhinhos a contar a história de começou a aparecer assim bué poeira, e sim, o verão durou 300 dias por ano. Talvez vamos ser esses velhinhos, estás a ver? Mas tipo, acho que nós ainda vamos ter planeta. Agora, os nossos filhos /netos, vão estar fodidos para caralho. E pá, o pessoal que se está a manifestar é pessoal mais novo do que eu, estás a ver? É pessoal que, se calhar na vida adulta deles, já vai sentir cenas que se calhar nós só vamos sentir na reforma, estás a ver? E pá, é fodido, é fodido. E é tal cena, é tipo, toda a gente sabe que vamos estar na merda. Toda a gente sabe.
Mas pá, não se pode fazer nada porque pá, senão é selvagem. E tipo, caralho, meu, estás a ver, é bué fodido, meu, é bué fodido. E eu não sei qual é a solução. Atenção, eu não sei qual é a solução. Quer dizer, eu sei qual é a solução, só que não é aplicável. Porque a solução era seguir um conceito de um militante ambiental e sindicalista brasileiro chamado Chico Mendes, que foi assassinado em 1988, que dizia: ecologia sem luta de classes é jardinagem. Ok? E quando nós estamos naquela cena de sim, mas atenção, o capitalismo vai salvar o planeta porque se não houver tecnologia, pá, foda-se, caralho, meu. Vê quando é que começou a destruir esta merda toda? Foi tipo, olha, se nós produzirmos fábricas que fazem fumo, conseguimos produzir mais cenas, conseguimos ganhar mais dinheiro. Sim, também faz ali um buraquinho na camada do ozônio, mas pá, isso é tranquilo, caralho. Isso é uma cena que só daqui a 200 anos o caralho é que vão dar por ela. Por isso, bota, caralho. E tipo, se continuarmos nesse caminho, e pá, lá está, mais uma vez, não vou dizer, caralho, vamos todos para as cavernas, caralho, viver tipo, sei lá, como os nossos antepassados e caçar e o caralho. Não, meu. Mas tipo, quem acredita que o capitalismo vai ser a solução, meu, peço desculpa, mas pá, estás iludido para caralho, meu. Estás mais iludido do que aquele pessoal da minha idade que via o mágico da máscara e achava, caralho, eu vou saber fazer estes truques todos. Não, caralho, não vais fazer. Não vais fazer, ok? Porque ele é um mágico profissional e tu és só um adolescente, ok? Que quer surpreender miúdas com truques de magia. E não vai acontecer, estás a ver? Mas, pá, por isso, se é uma forma correta de se manifestar, talvez não. Mas qual é a forma correta? É que o pessoal está todo, sim, mas viram aqueles 6 jovens que foram ao Tribunal dos Direitos Humanos para processar 32 países? Opá, eu acho que tenho um dedo que adivinha que me vai dizer que a sentença desse julgamento vai ser palmadinha nas costas e dizer, miúdos, não vos podemos dar nada, porque senão há tipo, sei lá, 200 milhões de jovens que vão processar mais 30 e tal países. E se calhar vai correr mal se temos de indemnizar tantos jovens, estás a ver? Mas pá, não sei, meu. Não sei. Só acho que aquela cena de meu Deus, não podem fazer isto porque estão a pintar paredes e não sei o quê e não é assim que se manifesta, meu. Então como é, caralho? Imaginem, o pessoal já fez greves pelo clima. Funcionou? Não. O pessoal já se algemou a escolas, a merdas da Galp e o caralho. Funcionou? Não. Agora estão a tirar merdas a ministros. Funcionou? Não sei, mas provavelmente também não. Por isso, meu, vai haver um momento em que o pessoal vai ficar desesperado. E pá, eu não queria estar num mundo em que o pessoal vai ficar desesperado e tipo, e vai partir para cenas ainda mais radicais / mais violentas, estás a ver? Mas provavelmente será esse o caminho. Então, então será um mundo interessante para se viver no futuro. Mas, vamos então às recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Então, nas recomendações culturais, começámos mais uma vez com um podcast de português e começámos com o Coisa que não edifica nem destrói, do Ricardo Araújo Pereira. E então este episódio é sobre xixi e cocó e pá, é muito engraçado, ok? Para mim é o melhor episódio até agora. Ele no fim conversa com um médico / poeta, eu acho que ele é médico, acho que é isso, sobre poesia com merda, ok? Mas depois é bué de engraçado, porquê? Porque ele mergulha realmente na história das merdas, estás a ver? E é por isso que eu gosto bué deste conceito do podcast. E então, tipo, vai, sei lá, até padres da antiguidade ou caralho que defendiam que Cristo não tinha um corpo 100% humano porque, ele não cagava, estás a ver? E então era por isso que ele fazia milagres e o caralho, porque, se tu não cagas, também fazes milagres, estás a ver? Por isso, recomendo. Coisa que não edifica nem destrói. Depois, então, nos podcasts brasileiros. Pá, tenho aqui 3 cenas. 2 são habituês e 1 é uma cena nova. O primeiro é o Boa Noite Internet, com um episódio Saúde Mental, todo mundo brilhando junto com MM Isidoro, que está aí a decorrer Setembro Amarelo, que quando isto for ao ar já acabou, que normalmente
No Brasil já existe há mais tempo, agora também já vi pessoal aqui em Portugal a partilhar, que basicamente é o mês em que se fala mais de saúde mental e essas cenas. Por isso, recomendo muito. A conversa foi bem interessante, até porque eles falaram do choque de gerações, da geração deles, que são pessoal para aí com 50 anos, e depois das gerações mais novas em que se estão meio a cagar para merdas materiais e querem mais aproveitar a cena, e de como esse choque entre gerações também provoca depressões e essas cenas. Por isso, gostei. Depois recomendo mais uma vez o Rádio Novelo Apresenta, com o episódio Vozes do Além. Porquê? Porque tem duas histórias bem interessantes. A primeira é a pré-história do recado de voz, que basicamente eles chamaram como o antepassado do áudio do WhatsApp. E então, quem é patrono tem acesso ao link que tem lá as gravações. Quem não for patrono, só tem de ouvir este podcast e depois procura pelo site. Mas então, basicamente era pessoal entre os anos 30 e 70 que fazia gravações de voz que depois enviava por correio. Imagina, sei lá, queres cantar os parabéns a alguém, mas não vai estar presente. Ias para uma cabine, gravavas a cena, aquilo ficava num disco tipo vinil e depois aquilo tocava num leitor de vinil qualquer, estás a ver? E então há um senhor que faz coleção disso e no site ele tem 45 gravações, ok? Tem uma portuguesa, ok? E a portuguesa é bué fofinha porque é basicamente... ela é de 9 de abril de 1959. Por isso, provavelmente, o marido da senhora estava no ultramar ou assim qualquer cena. E então é uma mãe com um filho numa dessas tais cabines, a meter o filho a falar do tipo, diz papá, diz avó, diz não sei o quê. E então vê-se o esforço da mãe, porque depois é tal cena. Aquilo, imaginem, aquilo era 1 minuto e qualquer coisa, mas não para. Estás a ver? É sempre a gravar. É a mesma cena que tu carregas no áudio do WhatsApp, arrastas para cima e, estando a falar ou não, aquilo está sempre a gravar. Estás a ver? E então achei bem engraçado o conceito. E depois, como os discos são bué finos, a pessoa que faz a coleção só os ouve uma vez para digitalizar, estás a ver? Porque já aconteceu, ele pega num disco, mete a agulha e aquilo começa a tocar e parte o disco, estás a ver? De tão gasto que está e como aquilo era frágil, estás a ver? Por isso, gostei da história, desconhecia totalmente a cena e tipo, imaginem como, sei lá, anos 30 até 70 era possível tu ires para uma cabine e gravar uma cena, estás a ver? Assim, com um som profissional para a altura, estás a ver? Uma cena que hoje em dia é totalmente irreal. Imagina, tu ires a um estúdio de gravação, olha, queria gravar aqui 2 minutinhos, ok? Quanto lhe devo? Acho que deve ser um balúrdio, estás a ver? Mas, recomendo. E depois, a última recomendação é o podcast A Coach, que foi uma recomendação de Zé Lopes, que me mandou. E depois dele me ter mandado, apareceu-me também no Instagram do Chico Felitti, que é o criador do podcast. E então, já saíram 2 episódios. O episódio 1, a Miss, e o episódio 2, a Modelo. E basicamente conta a história da modelo Cat Torres. E estes 2 episódios são bombásticos. Mas eu vou ler aqui a descrição. E depois, quando o podcast terminar, eu faço aqui o resumo do que é que achei. Que é o que eu costumo fazer quando são podcasts narrativos. E então a descrição diz assim. Em 2022, a internet brasileira presenciou um fenómeno. Milhares de pessoas tentavam investigar por conta própria um mistério. E os trending topics tinham todos uma personagem central, Cat Torres, também conhecida pela alcunha Cat a Luz. A Coach é um podcast narrativo da Wondery que documenta a inacreditável vida dessa brasileira que saiu da pobreza e conquistou a fama com 7 carreiras diferentes, para depois ser acusada de um crime. Ok. Em uma investigação inédita que percorre o Brasil e os Estados Unidos da América em busca de contar uma história surreal, mas 100% real. A trajetória de Cat Torres é um conto sobre busca por fama e sucesso a qualquer custo. A Coach é apresentado por Chico Felitti, criador de A Mulher da Casa Abandonada e o Ateliê. E então espero que não me desiluda como o Ateliê desiludiu um bocadinho no fim, porque tentou esticar a história para caralho, estás a ver? E acho que não dava assim para tanta coisa. Este aqui, os 2 primeiros episódios são bizarros, estás a ver? Bizarros para caralho. Eu nem vou comentar nada, ouçam só. Porque eu ia comentar aqui uma cena, mas depois era um spoiler do caralho, e então não vou comentar. É só, imaginem como é possível
alguém dizer, eu sou isto, e as pessoas acreditarem. Basicamente é isso. Eu comentei com o Zé Lopes que é basicamente aquele meme que diz, sem saber que era impossível, ela foi lá e fez. Basicamente é isso. Tipo, foi lá e fez. Se deu certo ou não, pá, vamos descobrir ao longo dos episódios. Mas, recomendo muito. Depois, pá, na música, temos aqui um conceito novo. Ok? Temos aqui um conceito novo que é, eu trago 5 discos de música portuguesa que foram lançados hoje. Ok? Hoje, caralho. 5 discos. Para quem diz que a música portuguesa não está boa, temos aí 5 discos lançados hoje. E isto porquê? Porque é que só trago álbuns portugueses? Porque para a semana só vai ter 3 dias de trabalho. E pá, o fim de semana vai ser prolongado e tal. Por isso não sei se vou gravar na quarta. Estás a ver? Ou tipo, deixar já o episódio gravado e editado na quarta. Por isso não sei. E então, como agora só recomendo música portuguesa, para a semana posso só recomendar música estrangeira que foi lançada nesta semana. Estás a ver? Tipo, cabecinha. Ou como diz Abel Ferreira, cabeça fria, coração quente, caralho. É isso que é preciso para a vida. Mas então, começamos com um álbum que eu gostei menos, entre aspas, porque eu gostei de todos, senão não estavam aqui. Então começámos com um novo álbum de Salvador Sobral, o álbum Timbre. E então, o álbum tem 11 músicas, 36 minutos e 8 segundos. É cantado em português, em castelhano e em francês. Por isso, recomendo. Ele safa-se bem em todo. E pá, e tem aqui mais um feat com a sua irmã Luísa Sobral. E pá, para mim, desde Irmãos Carreira é a melhor dupla de irmãos que há em Portugal. Ok? Só perdem mesmo para os Irmãos Carreira porque é impossível derrotá-los. Mas então vai estar aí a tocar essa música. A distância não é lugar. Não és tu, nem eu, culpa de ninguém. São vontades que se perdem entre desejos que aparecem. A distância não é lugar. É chance para crescer e deixar cair um conto, um mito, uma ilusão. Ir e vir sem dar explicação, levada só por minha intuição. Depois, pá, temos aqui álbum novo de Filipe Sambado com o álbum 3 anos de Escorpião em Touro. E pá, eu devia ser contra este álbum porque fala de signos, estás a ver? Mas então, gostei bué. Nota-se que quer dizer bué das cenas através deste disco. E é tal cena. Talvez mereça ser ouvido com mais atenção para percebermos tudo o que tem para dizer. E vai estar aqui a tocar mais uma música que eu posso dizer que sou um bocado responsável pela existência dela, que é mais uma participação de Conan Osiris. Eu critico sempre o desaparecimento dele. E então com o Filipe Sambado fizeram a música Caderninho. Depois temos também Expresso Transatlântico, que pá, eu descobri em Paredes de Coura, ok? Só conhecia a música Barquinha, que também faz parte deste álbum. Ressaca Bailada, que tem 9 músicas, 35 minutos e 55 segundos. E então basicamente só a Barquinha com o Conan Osiris é que tem voz, mas vai estar aí a tocar o Gangster, canção para Dead Combo. E aqui notava-se mesmo que era uma homenagem porque o estilo está relativamente parecido.
Pá, depois temos aqui álbum novo de Paus. E o álbum chama-se Paus e o Caos. E foi lançado hoje. E hoje já seria apresentado no Moco, no Porto. E pá, eu gostei muito. Gostei muito deste álbum, ok? Paus é sempre uma cena engraçada porque eles conseguem ser das bandas mais interessantes de Portugal, apesar de serem, se calhar, ali ainda um bocado underground e um bocado desconhecidas. Mas pá, para este álbum eles trouxeram mais gente e então todas as músicas são de Paus, Yuri Oliveira, Cabrita e Tomás Attar Pellier. E pá, recomendo muito, recomendo muito. Ouçam, voltem a ouvir porque vale muito a pena. E vai estar aí a tocar a música Cães Não Voam. E pá, para terminar, um regresso aos álbuns depois de 6 anos, sem álbuns, The Legendary Tiger Man com o álbum Zeitgeist. O último álbum tinha sido o Misfit, de 2017. Depois ele, entretanto, tinha feito um EP com o Sean Riley. E agora volta com o Zeitgeist. Pá, tem muita participação feminina. Tem aqui Asia Argento, Ana Prior, Delila Paz, Jenny Beth, Sarah Rebecca, Calcutá. Tem também Best Youth, que é 50% feminino, 50% masculino. E pá, recomendo muito. Lá está, pá. Eu às vezes percebo que o Legendary Tiger Man se sinta quase um bocado incompreendido, porque tipo, ele está num patamar acima, estás a ver? E aqui o patamar acima é tipo patamar Linda Martini, estás a ver? É nesse patamar que eu me refiro, que é, deveria ser reconhecido nacionalmente, estás a ver? E se calhar muitas vezes não é. E isso é um bocado ingrato, principalmente para ele que já deu tanto à música portuguesa. Mas então gostei bué, e vai estar aí a tocar a música Losers, que é dele e da Ana Prior. They never knew how it feels to be alone in the crowd, 'cause they're not winners and we're not losers, we're the ones holding on. Stand your ground, no surrender, brother, sister, holding. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Ok. A minha garganta aguentou até ao fim. Ai, é verdade. O 30 também está a correr bem. Esqueci-me de dizer isso no pré-pod, mas já, está a correr bem. Olha, agora eu tenho aqui ao lado o gravador, por isso, já, está a correr bem. Mas, a garganta aguentou. Agora, lá está. Pode haver manifestação, pode não haver. Pode haver José Pinhal Post-Mortem Experience, pode não haver. Vamos ver. Vamos ver o que é que o fim de semana nos reserva. Mas já sabe, mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Polvinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido. E pá, pausa aqui só para fazer... não é um retratamento, porque eu fui atacado no último episódio por fazer propaganda de uma autora que participou num homicídio, num acidente rodoviário, ok? E pá, eu só digo uma coisa, Só digo uma coisa. Ao ser verdade, ela mostrou-se como um dos bastiões contra o nepotismo português. Por isso, pá, não vou pedir desculpas por isso, ok? Não vou pedir desculpas por isso. Mas então, continuando. Acho que vou pôr isso no fim. Se me lembrar.